Salve, salve galera, firmeza total? Então estamos aqui para falar um pouquinho sobre as propriedades coligativas. Primeiro, o que são propriedades coligativas? São aquelas que vão se manifestar quando há adição de um soluto não volátil a um solvente. Então, soluto e solvente são aqueles componentes de uma solução, né? O soluto é o que é dissolvido, o solvente é o que dissolve. E se o soluto é não volátil, significa que ele não evapora com facilidade. Substâncias voláteis são aquelas que evaporam com facilidade. O que a gente observa? Quando você adiciona um soluto não volátil a um solvente, ocorrem alterações em algumas das suas propriedades, que são ponto de ebulição, pressão de vapor e temperatura de congelamento. Então, quando você adiciona um soluto não volátil a um solvente, a temperatura de ebulição dele aumenta. Quando você adiciona um soluto não volátil a um solvente, a temperatura de congelamento dele diminui. E quando você adiciona um soluto não volátil a um solvente, a pressão de vapor dele também diminui. E para a gente identificar quais são os fatores que vão poder diferenciar a intensidade das alterações nessas propriedades coligativas, a gente vai fazer um raciocínio aqui. Também tem a osmose, que vai ser alterada por esses mesmos fatores, né? A osmose, que seria a passagem de água por uma membrana semipermeável, sempre do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então vamos lá. Quando a gente tiver as propriedades coligativas acontecendo, elas vão depender diretamente do número de partículas dissolvidas que há na nossa solução. Então, por exemplo, se a gente adicionar uma substância molecular, uma daquelas que tem ligação covalente, como ela não se ioniza, o número de partículas dissolvidas é igual ao número de moléculas adicionadas. Por exemplo, se você adicionou lá na sua solução sacarose, que seria o componente principal ali do açúcar que a gente tem na nossa casa. Então a fórmula dele é C12H22O11. Se você adicionou ele na água, não vai ocorrer ionização. Se não ocorre ionização, o número de partículas é igual ao número de moléculas que foram adicionadas. Pois, como ele é uma substância covalente, não vai ocorrer o processo de ionização. Então, o número de partículas é igual ao de moléculas adicionadas. Isso para o caso de substâncias covalentes, ou solutos não voláteis covalentes. Então aqui a gente tem o exemplo da sacarose, que é um soluto não volátil covalente, não vai se ionizar, portanto a quantidade de partículas dissolvidas vai ser igual à quantidade de moléculas adicionadas. Se a gente tiver substâncias iônicas, as substâncias iônicas, quando são adicionadas em água, sofrem o processo de ionização. Então, por exemplo, o sal de cozinha, cloreto de sódio, quando a gente adicionar ele em água, o que vai acontecer? Vai acontecer o processo de ionização, que seria o processo de separação do cátion e do ânion. Então, o NaCl vai se transformar em Na+, e em Cl-. Portanto, cada partícula de NaCl se transformou em outros dois íons, no cátion, Na+, e no ânion, Cl-. Então, o número de partículas que a gente vai ter dissolvida aqui vai ser o dobro de partículas de NaCl adicionadas, porque quando você adiciona ele, ele se dissolve em água, formando duas outras partículas. Então aqui, uma partícula adicionada vai formar duas
depois da ionização. Se a gente tiver outro sal, todos os sais são substâncias não voláteis e também são substâncias iônicas. Então, se a gente pensar bastante nos sais, vamos ter vários exemplos da ionização que acontece em soluções. Então, por exemplo, aqui, sulfato de potássio. Quando ele for adicionado em água, vai ocorrer a formação de dois cátions, o íon K+, né? Sempre quando você for ionizar um sal, o primeiro elemento aqui vai ser o cátion e o resto vai ser o ânion. A não ser que o seu cátion seja o amônio, NH4. Se for um cátion metálico, o primeiro elemento é o cátion, o resto é o ânion. Então, 2K+, mais SO4 menos 2. Então, quando a gente adiciona uma partícula de sulfato de potássio, a gente vai acabar formando 3 partículas após a ionização. Isso porque cada uma das partículas do sal adicionado, ao se ionizar, vai virar 3. 2 cátions e um ânion. Seguindo aqui, mais um exemplo. AlBr3. Então, brometo de alumínio. Quando a gente adicionar ele em água, ele vai sofrer também o processo de ionização. Então, ele vai formar o cátion Al mais 3 e vai formar 3 ânions Br-. Então, como o Al é o primeiro, ele vai ser o cátion e o Br vai ser o ânion, né? Então, vai ocorrer a formação de um cátion e de 3 ânions, o que vai totalizar 4 partículas depois da ionização. Então, uma partícula de AlBr3 vai se transformar em 4 partículas depois da ionização. Então, o fator preponderante aí para a gente identificar qual vai ser a intensidade das propriedades coligativas vai ser o número de partículas formadas por elas em solução aquosa. Esse número, que é o número de partículas que eu estou circulando aqui, ele vai ser chamado de fator de Van't Hoff. Então, o fator de Van't Hoff é o número de partículas formadas após a ionização de um soluto não volátil no seu solvente. Quando for uma substância covalente, o fator de Van't Hoff sempre é 1, porque o número de partículas adicionadas é igual ao número de moléculas que foram colocadas lá. Quando for uma substância iônica, aí você precisa fazer a ionização dela para contar quantos cátions e quantos ânions serão formados e assim determinar o fator de Van't Hoff. Por exemplo, por que a temperatura de ebulição de um solvente, por exemplo, a água, aumenta quando você adiciona o NaCl? Porque vão existir essas duas partículas aqui, o Na+, e o Cl-, agindo como uma barreira, impedindo que as moléculas de água evaporem, passem para o estado gasoso, né? E aí, quanto maior for esse número de partículas exercendo uma barreira, mais difícil vai ser para o solvente se espalhar, né? As moléculas se separarem e ele passar por estado gasoso. Então, por isso que quando você adiciona um soluto não volátil, tanto a temperatura de ebulição aumenta, quanto a pressão de vapor diminui, porque o número de quantidades que evapora é menor devido à barreira exercida pelo soluto não volátil. E quanto mais partículas esse soluto não volátil tiver após a sua ionização, ou se ele for covalente, mais vai ser o efeito coligativo que ele vai causar.
Então, se a gente adicionar a mesma quantidade de brometo de alumínio e de cloreto de sódio na mesma quantidade de água, a diferença na temperatura de ebulição da solução de brometo de alumínio vai ser maior do que da solução de cloreto de sódio, ou seja, a temperatura de ebulição da solução de brometo de alumínio vai ser maior que a temperatura de ebulição da solução de cloreto de sódio. Isso porque ele vai ter 4 partículas exercendo uma barreira, impedindo que as moléculas de água evaporem, passem para o estado gasoso. Do ponto de congelamento é a mesma ideia. Se a gente comparar lá uma solução de sulfato de potássio e uma solução de glicose aqui, por exemplo, de sacarose, perdão. Essa só tem uma partícula, enquanto essa daqui tem 3 partículas. Então, a temperatura de congelamento de uma solução de sulfato de potássio vai ser menor do que a temperatura de congelamento de uma solução de sacarose, justamente porque vão existir mais partículas exercendo uma barreira ali, impedindo que as moléculas de água se juntem para passar para o estado sólido, já que estamos pensando no congelamento. Na osmose, a mesma ideia também. Se você tiver uma substância que libera mais partículas, ela vai deixar o meio mais concentrado, aumentando a intensidade da passagem de água pela membrana semipermeável do que uma substância que vai gerar menos partículas, fazendo com que a solução fique menos concentrada. Obrigado pela atenção de todos aí, até a próxima aula.